Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos conversado nos programas Texto e Contexto desse mês de março sobre o tema da cura divina. Esse é o segundo programa dessa temporada sobre a cura divina. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre o significado da cura. Na última semana, nós apresentamos aqui alguns equívocos relacionados a esse tema. Como nós vivemos num país onde há um grande número de cristãos, de igrejas que aderiram à teologia da prosperidade, à confissão positiva. Então foi importante esse programa tirar algumas dúvidas, alguns equívocos sobre esse tema. Se você perdeu, eu convido você a acessar o canal do YouTube, Promessistas Brasil, TV Viva Promessa, e na playlist do programa Texto e Contexto, você consegue acessar esse programa da semana passada e dar uma olhada nos equívocos que foram apresentados aqui sobre o tema da cura divina. A partir desse programa, esse e o próximo são os dois programas que nós ainda teremos a respeito desse tema da cura divina, nós vamos tentar construir aqui junto com você uma teologia bíblica da cura divina. Então a proposta é que a gente aborde esse tema e examine vários ângulos desse tema à luz daquilo que a Escritura Sagrada diz. Nós temos dito que nós estamos abordando o tema da cura divina porque esse tema é um tema que a gente entende ser necessário, um tema importante, faz parte da nossa confissão de fé. Você que tem os nossos livros, o Trilho do Discipulado, o Doutrinal, em todos os nossos materiais, onde nós apresentamos a nossa confissão, há lá esse tema relacionado à cura divina. Pois bem, compartilhe então esse programa com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja, para que eles também tenham acesso, porque nós vamos então iniciar esse programa, Texto e Contexto de hoje, e iniciar a nossa conversa sobre o tema de hoje. Para isso, eu gostaria de agradecer a presença dos pastores Denis e Mateus. Muito obrigado por terem aceitado o convite de estarem conosco aqui, conversando sobre o tema da cura divina. Prazer enorme poder estar aqui mais uma vez, graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo esse programa, mas é um prazer poder estar aqui novamente, o pastor Mateus, que é irmãozão nosso, e também o pastor Eleilton. Espero poder compartilhar acerca do tema. Amém. Amém. Pastor Eleilton, pastor irmãos, pastor Denis, é uma bênção para a gente poder voltar ao Texto e Contexto. A gente espera que seja realmente uma bênção também para os irmãos de casa, né? Para a gente refletir nesse tema que é tão importante e tão precioso, né? Talvez necessário, né, de se entender, e é uma necessidade que todos nós temos, né, de falar, de entender da cura, mas também de receber, né, a cura da parte de Deus, né, em tempos de pandemia, de enfermidades, né, de tribulações que a gente passa. Então que Deus nos ilumine mesmo, né, esta oportunidade em nome de Jesus. Amém, legal. Bom, vamos começar então nossa conversa de hoje sobre a cura divina. Como nós temos dito para os nossos irmãos, nós temos conversado sobre esse tema porque nós cremos na cura divina. Faz parte da nossa confissão de fé. Mas é importante entender aquilo que a Bíblia diz, né, sobre a cura divina. Num tempo de tantas explicações inadequadas, explicações que fogem àquilo que a Escritura diz, entender o que a Bíblia diz é muito importante. Então eu quero começar, pastor Mateus, pedindo para que você apresente para a gente, à luz da Bíblia Sagrada, o que a gente pode definir ou entender como doença, né? E o que pode levar um cristão a ficar doente, né? Na última semana aqui, nós falamos sobre o que é doença e disseram aí que, à luz de umas teologias que circulam, né, que o que leva um cristão a ficar doente é o demônio, né? Olha. Mas o que pode levar um cristão a ficar doente, à luz da Bíblia Sagrada? Quando Deus criou o ser humano, Deus não criou para adoecer, né? Então, se a gente for olhar no plano original de Deus, não havia doença, não havia enfermidade. Então,
a doença é algo que é anormal, né, ao plano de Deus. Por consequência do pecado, né, todos os seres humanos hoje já nascem com o corpo debilitado, né, suscetível, né. Paulo vai dizer que o nosso corpo é corruptível, né, então também fisicamente falando ele também é suscetível a enfermidades, né. Então, por definição, a gente poderia dizer biblicamente que a doença é essa má função, né, ou má condição, ou é uma condição aí que é anormal àquilo que Deus havia proposto para o ser humano, né, originalmente no plano de Deus. Então as pessoas elas podem ficar doentes hoje por várias razões. Eu acho que a primeira razão é justamente essa, né? Nós já nascemos numa condição debilitada por causa do pecado de Adão, né? Por causa do pecado original. Então a gente herda de alguma forma essa corrupção na nossa natureza, né? No nosso corpo também, e aí ficamos debilitados. Mas tem vários motivos, né? Se a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai ter algumas possíveis razões que a Bíblia vai apresentar para a gente receber, né? Ou que a gente pode, de fato, adoecer. Então, por exemplo, tem o caso de Jó é um exemplo de provação, né? Algumas pessoas podem adoecer por uma provação. Deus pode provar a nossa fé, né? E às vezes ele pode usar as enfermidades. Pedro vai dizer que a provação, né, a tribulação, e aí ele generaliza, né? Mas a enfermidade pode ser uma dessas provações para fortalecer, né? Para fortalecer a nossa fé, ou para provar mesmo a nossa fé, purificar a nossa fé, a nossa vida diante de Deus. Tem um exemplo também bastante interessante no Antigo Testamento ainda, que é o exemplo do rei Uzias, né? Que vai entrar lá no templo, né? E vai fazer aquilo que não lhe competia, né? Era uma função de sacerdote, então ele recebe uma enfermidade por causa da sua desobediência, né? Da sua insubordinação. Então, pode ser também uma punição divina, né? A enfermidade pode vir por uma punição divina. Então, se Deus, para nos corrigir, Deus pode usar uma enfermidade. Biblicamente também falando, a gente pode ver o próprio Satanás, né? Deus pode permitir Satanás, de fato, ocasionar algumas enfermidades. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ter exemplos. O Novo Testamento ele é cheio, né, de situações assim. Tem um texto em Atos 10, por exemplo, que Lucas vai dizer que Jesus andava por toda a parte curando as pessoas que eram oprimidas, né? Oprimidas por Satanás. Então, o inimigo também pode ocasionar enfermidades. Não dá para a gente dizer, que eu acho que foi essa a ideia do primeiro programa, né? Dizer que toda doença é ação direta de Satanás, né? Mas é possível sim, né? Que algumas enfermidades sejam sim uma ação de Satanás com a permissão de Deus, né? Exatamente. Soberanamente Deus pode sim permitir. Jó é um né? caso assim também, né? De Jó. Deus ele permite que Satanás atinja a vida de Jó, só não tire a vida, né? Então é uma permissividade divina aí também. Eu acho que Jó ele se enquadra, né? Conquanto no destaque ele é Deus que inicia o diálogo, né? Isso é curioso, né? O texto de Jó, que Deus é que fala, né? Observaste, meu servo Jó, a fala vem de Deus, né? Mas de fato é Satanás quem vai ocasionar as feridas, né? Tocar mesmo, né? Deus permite, né? Que ele faça isso. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Satanás ele só tem esse acesso à saúde de alguém se Deus permitir, né? Ele não pode tocar em ninguém, né? Fisicamente, sem a aprovação de Deus. Ele não tem essa autoridade, né? Então, por isso que eu acho que é um equívoco mesmo, né? Dizer que Satanás é quem vai gerar a enfermidade, né? Porque, principalmente no Antigo Testamento, né? A leitura é de que, de fato, na ideia de Jó, é Deus que dá, Deus que tira, né? Deus que dá saúde, Deus que tira a saúde. Então, até quando Satanás faz isso, é sob a ação de Deus ou sob a permissão de Deus também, né? Mas a gente tem um exemplo que é, por exemplo, um dos exemplos, uma das razões que a gente pode ter também pode ser pessoal, né? A gente pode se descuidar, né, do nosso corpo e adoecer, né? Por exemplo, se alimentar mal, né? Dormir mal, enfim, coisas que a gente, como templo do Espírito Santo, né, como corpo que foi criado por Deus, nós precisamos cuidar, nutrir esse corpo. Mas se a gente não cuidar, não se exercitar, né, não buscar fortalecer o organismo, ele também vai, né, baixar a imunidade e vai adoecer. Então, assim, são várias razões, né, por definição. Ok. E, biblicamente, então, um cristão, eu ia falar por qualquer uma dessas razões, mas tem a punição no meio aí, então... Mas, de repente, Deus também pode punir um cristão, né? Mas um cristão pode adoecer, né? Nós estamos sujeitos às enfermidades, né? Por conta do pecado ter entrado na história dos seres humanos, né?
Eu acho que é importante essas questões, né, para a definição que a gente vai trazer na sequência agora, né? Então, assim, um cristão pode ficar doente. E nós vamos conversar sobre a cura agora. Então, eu queria que o pastor Denis nos ajudasse na definição de cura divina, né? O que nós queremos dizer quando nós falamos de cura divina, né? O que exatamente a gente quer dizer? Sim. Uma vez que a gente entende que o cristão ele pode ficar doente, que a gente não vive numa bolha isolada e que não é pelo fato de sermos cristãos que as doenças não nos afetam, a gente, graças a Deus, a gente tem a cura, né? E aí, a cura, quando nós estamos falando de cura, e principalmente a cura divina, nós estamos falando dessa restauração dessa má função, dessa disfunção que acontece no corpo humano devido à consequência direta e indireta do pecado. O efeito, né, do pecado no ser humano, como o pastor Mateus falou. Então a gente tem uma ação direta de Deus, sempre de forma graciosa, uma ação direta de Deus na restauração dessa má funcionalidade do corpo humano, do corpo físico mesmo. E aí a gente tem uma diferença, né? A gente tem tanto a cura divina quanto a cura ou a restauração através dos medicamentos, através dos médicos, através de uma cirurgia. E obviamente, irmãos, que a gente não fala que o cristão não deve procurar esses meios, né? A gente não está falando que o cristão deve procurar um médico. Tem gente que às vezes fala, não, para de tomar remédio, Deus vai te curar e tal. Não é essa a ideia. Mas como a proposta é a gente entender o que é a cura divina por si só é o ato direto de Deus de pegar o camarada que está desde um resfriado até um câncer e Deus ele agir com poder e graça e curar e restaurar a vida dessa pessoa. É milagre. A ciência não explica. Aquelas histórias e testemunhos de pessoas que faz o exame, depois quando volta o médico olha e fala, cara, mas o que aconteceu aqui? Não dá para entender. Porque de fato é uma ação divina, aquilo que estava doente, Deus foi lá e por graça e com seu poder restaurou. Né? É isso aí. Eu acho que é importante fazer essa diferenciação, né, que você faz, pastor Denis, porque é óbvio que a gente louva a Deus quando uma pessoa está enferma, né, por alguma razão, e ela tem a sua saúde restaurada por meio de um medicamento, né, por meio de um procedimento cirúrgico, né? Deus está cuidando da vida de todos nós e nós louvamos o nome dele por recebermos a restauração, né? Mas isso não é exatamente a cura divina, né? Então, lógico que Deus tá por trás de todo esse processo, né? Ele dá sabedoria, entendimento, né? Para os médicos aqui, a gente vai glorificar o nome dele, né? Mas a cura divina é mesmo aparentemente esse ato sobrenatural de Deus, assim, aquilo que não tem explicação, né? Curou e... Mas peraí, mas não... Como que essa doença desapareceu, né? Como que essa doença sumiu? Não depende de capacidade humana, né? É algo de Deus, né? A gente fala da questão técnica de um efeito que um remédio causa, de uma cirurgia, de um profissional da área, e são questões mais técnicas. A cura divina é aquilo que fala, como assim? Não dá, não tem a técnica aqui, não tem uma parte humana, não, aconteceu, simplesmente aconteceu, Deus agiu, né? É isso aí. Bom, pastor Mateus, na Bíblia Sagrada, realmente a cura divina é uma possibilidade? E cristãos do nosso tempo, eles devem, né, reconhecer isso, devem acreditar, né, que ainda hoje isso é uma possibilidade, né? O que a Bíblia fala sobre essa ação extraordinária de Deus que a gente acabou de comentar aqui. Com certeza. Inclusive, eu acredito que tem alguns irmãos nos assistindo que podem testemunhar, né? De repente, colocar aí pra gente, né, algum testemunho que
que recebeu cura, né? Então, Poxa, é verdade, hein? Seria interessante mesmo, hein? Quem está assistindo a gente aí, colocar no chat, né? nos comentários, no chat aí, até para reforçar que Deus continua cura, né? curando, hoje, né? Eu não tenho dúvida, né? Se a gente for conversar aqui de algumas experiências, talvez a gente lembre, né, de algum momento que Deus nos curou, ou quem sabe Deus nos conduziu em oração por alguém, né, que precisava de uma enfermidade e também foi curado, né? Então, de fato, é uma realidade hoje, e a Bíblia ela vai mostrar isso, né? Desde o Antigo Testamento, né, nós temos cura. Tem um exemplo de Moisés, né, quando ele ora pela Miriam, né, e ela é curada assim sobrenaturalmente, né? Então, é um exemplo de intercessão, né, por cura. Então, Deus ouve a oração de Moisés pela vida da sua irmã e a cura, né? Tem o caso também do Ezequias, né, que vai orar por si mesmo, né? Ele vai pedir ali para Deus, ele ia morrer, né? Estava sentenciado, e Deus vai mudar essa sentença por meio da oração que ele faz por si mesmo. Então, assim, quem está enfermo também pode... são dois exemplos, né, que a gente tem, né? Um de alguém intercedendo, mas quem está enfermo e tiver fé que Deus pode curar, Deus pode também atender a sua oração, né? A oração pessoal de uma pessoa enferma, né? Quantas vezes nós oramos ali porque padecemos por uma enfermidade, Deus nos ouviu pela sua graça, né? Pela sua bondade. O Novo Testamento ele é recheado, né? O ministério de Jesus ele tem um tripé ali, né? Ele veio, alguns textos da Bíblia vão mostrar claramente, né? Jesus ele veio para pregar, para ensinar e para curar. Ele mostra esses três sempre juntos, né? Então Jesus prega o Evangelho e ensina a doutrina e aí a cura está acompanhando. Inclusive esse é um dos sinais, né? A Bíblia vai dizer que onde a gente pregar o Evangelho, as pessoas vão crer e quem crê, né, vai ver alguns sinais. E um desses sinais é a cura, né? A Bíblia diz que se nós pregarmos o Evangelho pelo mundo, esses sinais seguirão os que crerem. E aí, além da libertação, né, de espíritos imundos, ele diz assim, olha, aí vocês vão impor a mão sobre pessoas enfermas e eles serão curados, né? Então nós cremos piamente na palavra de Deus que de fato essa é uma possibilidade e uma realidade, né? Na verdade... eu acredito que esse é um dos sinais do reino de Deus, né? Se o reino de Deus chegou, né? De fato, Deus pode realizar curas, milagres, né? Ações poderosas, né? Então, se a gente fosse pegar inúmeros textos aqui, né? Nós vamos ver Jesus curando, nós vamos ver os apóstolos curando, os discípulos curando, a igreja, né? A atuação da igreja, ela tem cura, mas como resultado dessa proclamação, né? Desse ensino da palavra de Deus. E no nosso tempo não é diferente, né? Desde o início da igreja, a história, se a gente olhar para a história, a gente vai ver a cura realmente é uma ação, é um sinal da presença do Espírito Santo na igreja, né? O Espírito Santo é quem dá os dons espirituais, né? E através dos dons espirituais a gente tem, de fato, essa ação poderosa de Deus para trazer cura, sim, né? No nosso tempo, né? Com certeza. É interessante essa ideia da cura como... tanto um sinal da proclamação do Evangelho como um sinal de que o reino de Deus está entre nós. De fato, essa é uma verdade presente no Novo Testamento, né? E assim, por isso a gente insiste em repetir que nós acreditamos que Deus cura, né? Que Deus realiza curas ainda no nosso tempo. Nós não oferecemos isso como se isso fosse o principal, né? Numa comunidade, né? Nós não vamos convidar as pessoas para seguirem Jesus. Essa não é a nossa mensagem, né? Ou para participarem de uma igreja, de uma comunidade, por conta da cura em si, né? Não é isso que está no banner de convite para o pessoal para vir para a igreja. Pelo menos não deveria, né? Não deveria, exatamente. Porque não é essa a ideia, né? Esses sinais seguem, né? Sim. Seguem o principal, que é o Evangelho. Né? Talvez esse é o grande problema do pessoal da teologia da prosperidade, né? Porque aparentemente a cura é apresentada como o principal, né? Eles tornam a cura como a finalidade, né? Mas a cura é algo que acontece dentro da vontade de Deus e ela é um meio para se ter um relacionamento com Deus, né? A partir do momento que ela se torna um fim em si mesma, a pessoa é curada, mas não é porque a pessoa foi curada ali que ela não vai ter mais nada. Eu costumo sempre, às vezes, citar, por exemplo, Lázaro. Lázaro, ele não só recebeu uma cura, ele foi ressuscitado. Jesus deu vida para ele. Mas a Bíblia não relata, mas teve um outro dia que Lázaro morreu. E ele ainda não foi ressuscitado, né? Exatamente.
na volta de Cristo Jesus. Então, a cura nunca vai ser um fim em si mesma, nunca vai ser o ato final, o principal, não. É por isso que a gente não coloca mesmo as muletas Não pode ser a nossa motivação para se relacionar com Deus, né? A gente só busca Deus quando fica doente, né? Quando tá bem, esquece de Deus, né? E isso que o pastor Denis falou é verdade, né? A gente tem que entender que no tempo que a gente vive hoje é o tempo que a nossa natureza ainda é corruptível, né? Então, por mais que nós sejamos curados, possivelmente nós vamos adoecer novamente, né? O corpo vai continuar se degenerando ali, né? E talvez a gente morra, ou pode ser que a mesma doença volte, Sim. né? Ou outras enfermidades voltem, né? Mas eu acho que é isso, né? O fato de nós recebermos uma cura por um milagre não quer dizer que nunca mais vamos adoecer, né? Agora tivemos uma imunidade eterna, né? Mas ainda assim, fato é que Deus continua curando, né? Deus continua curando. É algo que a gente tanto já recebemos, quanto nós ouvimos e vemos pessoas nas nossas igrejas cristãs, nas nossas comunidades testemunhando, porque a partir do momento que o reino vem, esses sinais vão acontecendo e continua até o dia de hoje, vai continuar acontecendo, né? Amém, legal. Bom, comenta pra gente então, pastor Denis, já que a cura divina é de fato uma possibilidade, nós acreditamos nisso, qual é o caminho para obter? O que fazer o que uma pessoa pode fazer para receber a cura de Deus na sua vida? Para receber, você tem que mentalizar na sua mente... Não, tô brincando. Calma, brincadeira. Pensamento positivo, né? Não, na verdade, assim, quando a gente olha para a Bíblia, o Mateus até citou aqui alguns exemplos de pessoas que oraram pedindo a cura divina. A gente tem o caminho da oração, obviamente. Tiago vai orientar isso na sua carta. Ele vai dizer que aqueles que estão doentes, chama os presbíteros vão até o doente, fazem a oração, se necessário, unge com óleo, mas a oração da fé salvará e curará o doente, né? Então, o caminho da oração, através da petição a Deus, é o caminho da busca pela cura divina. Obviamente que a gente vai ter também inúmeros casos de pessoas que não pediram e mesmo assim receberam cura de Deus. Uma vez alguém me perguntou, poxa, Denis, e essas pessoas que são curadas em outras religiões, pessoas que são curadas em, às vezes, religiões até distantes da fé cristã, como que a gente explica isso? Eu falei, é simples, Deus, ele graciosamente cura pessoas nas mais diversas religiões. Isso é graça divina, é misericórdia dele. E aí eu até digo que é Deus agindo de graça e favor nessas pessoas para que um dia ela reconheça que quem a curou não foi, de repente, o guru que ela acreditava ali na época, mas sim, foi o próprio Deus, através da graça dele. Então, assim, a cura, ela vem através da oração. Essa oração, ela, às vezes a pessoa pode estar ali presente diante de outra pessoa que ora ali por ela, ou às vezes não. A gente tem por costume, às vezes, sempre perguntar às pessoas se tem algum pedido de oração, se tem alguém doente em casa. A gente ora, na Bíblia a gente tem Jesus curando próximo ali, estendendo a mão, agindo de outras formas, curando presencialmente pessoas, ou Jesus dando ali a cura para pessoas que estavam nas suas próprias casas. Então a gente tem vários desses caminhos através da cura. O que a gente não tem, que aí acontece com algumas pessoas, é achar que, principalmente duas coisas, né? Primeiro, algumas pessoas acabam achando que a doença, ela é quase como um outro ser ali. E aí a gente vai ver pessoas ali dando ordem, como se a doença... É claro que existem ação maligna às vezes, mas algumas pessoas falam, olha, eu repreendo você, câncer, eu repreendo você, doença que está aqui. E aí algumas até tentam colocar a mão, né? Onde está a doença, onde está a enfermidade e tal. Mas são coisas que a gente não vai ver na Bíblia, né?
a gente não vai ter uma ação do tipo de expulsar a doença como se a doença fosse um espírito que esteja ali. Não necessariamente é um espírito maligno. Basta a gente orar e pedir na cura divina. Senhor, cura essa pessoa. Eu não preciso encostar onde está a doença. E isso, às vezes, é até perigoso, né? Dependendo, principalmente se for sexo oposto, aí quer colocar a mão onde está a doença. Às vezes o lugar não é apropriado, obviamente. Então, assim, não tem misticismo na ação. O que a Bíblia orienta? Oração. Para orar, a gente pode estender as mãos, a gente, como de costume, põe a mão sobre a cabeça da pessoa ali, por ser representativo, você está orando por aquela pessoa, mas não é a mão na cabeça, a mão no joelho, a mão no pé, a mão... Não, é a oração da fé que cura o doente, né? Esse é o caminho. Você estava falando aí, eu lembrei de duas situações. Uma vez uma pessoa me pediu para orar por cura, e ela estava com uma dor no pé e ela queria que eu orasse, queria que eu tocasse no pé. E, não precisa e tal, mas você percebe que a pessoa fica assim, que ela não botou muita fé, né? Que tinha que ter tocado no pé mesmo para ser curado. E uma pessoa, não sei se já aconteceu com você, mas talvez uma pessoa me pediu para eu orar pelo óleo dela. Pelo óleo? Pelo óleo. É uma pessoa, não era da nossa denominação, né? Você ia ungir o óleo. Mas aí num momento ali de oração, né, numa ação evangelística, a pessoa disse assim, pastor, eu tenho um óleo aí, e disse, você pode orar pelo meu óleo. Aí eu, orar pelo óleo? Orar pelo óleo, né? Porque o meu é só óleo, para ele ficar ungido, para eu poder passar nas doenças e tal, para curar. Aí eu falei, orar pelo óleo a gente não ora. Se quer que eu ore por você, eu oro, né? Mas enfim, tem muito esse misticismo, né, relacionado à cura. Né? Obviamente que, de repente, até algumas pessoas que estão assistindo, elas podem falar o seguinte, né? Falar, poxa, mas comigo aconteceu. Eu estava doente, a pessoa veio, orou, colocou a mão. Esses dias eu ouvi um testemunho assim, né? Colocou a mão onde estava, eu senti como se fosse queimando ali a região e recebi a cura divina. Obviamente que não é porque uma experiência aconteceu que a gente faz aquilo regra, né? A Bíblia é o nosso manual de regra, é a nossa regra de fé e prática, como a gente diz. Então, assim, não é porque aconteceu com dessa forma que então a gente fala, vamos replicar. É assim. Não, a gente replica aquilo que a gente encontra parâmetro bíblico. E o que a gente encontra parâmetro bíblico é a oração simplesmente feita ali, como o Tiago orienta, tem a questão do óleo, mas é a oração da fé que cura o doente ali, né? É isso aí. O próprio Senhor Jesus mesmo, em algumas curas dele, ele tocou. As pessoas, né? Às vezes até tocou, né? Quando ele curou o surdo, né? Tocou no ouvido. Mas tem cura dele que ele está a 30 km de distância do doente e a pessoa é curada, né? Então, realmente não é o toque, né? Não é exatamente, né? Que vai fazer ou não a cura acontecer, né? E até interessante, você falou da unção, aqueles que estão nos acompanhando, se quiserem até entender um pouco mais sobre essa questão de unção, pode procurar na playlist do programa Texto e Contexto. Acho que esse ano não, nós não estamos em 2022 mais. No ano passado, 2022, procura lá na playlist, nós fizemos uma temporada aqui só sobre os ritos da igreja, né? As cerimônias, os ritos, e nós falamos sobre a ceia, sobre o lava-pés, sobre o batismo, e tivemos um programa também sobre a unção, então foi bem interessante, lá você pode estudar um pouco mais sobre essa questão também. Mas vamos lá, Pastor Mateus, todos podem orar por curas ou apenas algumas pessoas específicas podem fazer oração por cura? Eu já tive a experiência de algumas igrejas, aquele momento final da oração, né? Por costume, normalmente no final do culto a gente faz aquele apelo, né, para os irmãos, e aí quem tem alguma necessidade vira à frente, e dependendo da situação, eu tive a experiência assim, pregador famoso, né? E aí o pessoal acha que só ele tem o poder de curar, né?
Só ele tem o poder de libertar, né? Tem algumas igrejas que até convidam já com essa intenção, né? Para fazer essa tarde da cura, né? Enfim. E em alguns casos há quem acredite que é só os ordenados da igreja, né? Os líderes da igreja que têm essa autoridade de fato, né? Para orar. Mas parece que a Bíblia ela vai dar sim autoridade para os apóstolos, né? Para os líderes, mas parece que não são só a liderança da igreja, né? Quando a gente olha a grande comissão mesmo, Jesus está dizendo isso para a igreja, né? Está representando ali seus discípulos. Então, quem é seguidor de Jesus tem a autoridade de Jesus para impor as mãos sobre os enfermos, né? Uhum. Então, nesse sentido, qualquer pessoa, todo crente, né? Todo cristão, qualquer pessoa que recebeu o Espírito de Deus na sua vida, ele tem essa autoridade para curar quando Deus quer agir, né? Porque tem esse detalhe também, né? Uhum. Às vezes Deus usa uma pessoa para orar e para curar alguém, e a pessoa acha que ela pode manipular isso, né? Uhum. E aí acha que toda vez que ela orar tem que acontecer cura. E às vezes não acontece, a pessoa começa a forçar uma situação, então isso é complicado, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30, a gente tem o texto que tem o dom de curar, né? Uhum. Esse dom, obviamente, está à disposição de todos os cristãos, mas pode ser que Deus não use para todos os cristãos, né? Porém, quem tem o Espírito Santo de Deus pode pedir, pode buscar esse dom, né? Inclusive a Bíblia fala que a gente, não é o programa sobre dons, né? Mas tem lá um texto para a gente buscar os melhores dons, né? Então, esse período da pandemia mesmo, muita gente ficou enferma. Então, eu entendo que o melhor dom para esse período era o dom de curar, né? Era o dom que a gente deveria buscar mais, né? Senhor, a gente precisa de cura, a gente precisa da sua graça para curar. Mas é um dom que a gente chama de dom manifestacional, né? O dom manifestacional não é diferente do ministerial, né? Que você tem que buscar habilidade para se preparar, enfim, para desenvolver, né? Dom de cura a gente não desenvolve, né? Um dia eu vou curar de um jeito, outro dia eu vou curar melhor, né? Vou falar melhor, isso não existe, né? A gente até brinca às vezes, né, em algumas aulas, assim, que esse não é um dom para a gente aperfeiçoar, né? Porque esse dom depende de Deus, né? É o que a gente está falando aqui, a cura é uma ação sobrenatural, a gente precisa ressaltar isso, né? E por ser uma ação sobrenatural, a gente precisa ser dependente dele. E lá no texto, eu queria ler aqui, né, o versículo 7 aqui de 1 Coríntios 12, ele diz assim, olha, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, a ideia aqui é uma manifestação, pontual, né, ali, e é do Espírito, né? Então, o dom espiritual, eu já vi alguns irmãos dizendo assim, eu tenho o dom de curar, né? Mas será que o dom é mesmo nosso e a gente pode exercê-lo a hora que a gente quiser? Isso vale para qualquer dom, né, espiritual, especialmente nessa lista aqui de 1 Coríntios 12, né? Por exemplo, dom de línguas, né? Será que eu posso falar em línguas a hora que eu quiser, né? Quem já recebeu o Espírito Santo de Deus, teve a experiência de falar em línguas, será que a hora que ele estiver orando, toda oração ele consegue falar em línguas? Eu entendo que não. À luz da Bíblia, o que parece que esses dons manifestacionais, eles são pontuais ali quando o Espírito Santo quer, né, usar. Então, é importante a gente entender, né, essa questão relacionada à espiritualidade, né, porque senão a gente vai realmente desenvolver uma espiritualidade enferma, né, e começar a forçar situações, né. O que a gente corre alguns riscos, tanto da pessoa que de repente teve ali uma experiência fantástica, gloriosa, de orar por alguém, essa pessoa receber a cura, às vezes de forma até imediata, dela meio que se sentir como possuidora dessa habilidade. Quanto o risco de você ter cristãos que perdem a noção do sacerdócio universal, né? E aí você vai ter sempre essa dependência para esse tipo de oração de pastores, de irmãos e irmãs importantes ali da igreja por conta disso. E aí eu até compartilho uma experiência que a gente teve recente lá em casa. A gente tem a irmã Sandra, inclusive um abraço a ela. A irmã Sandra, ela nos ajuda com os nossos filhos, e algumas semanas atrás a Fran estava doente. E aí a Sandra, ela me chamou, e aí quando ela me chamou, a gente estava para sair, a Sandra me chamou, e aí ela falou, vamos orar pela Fran? Eu falei, vamos. E aí, antes que eu iniciasse, ela mesma, ela não é diaconisa, ela não é de falar à frente da igreja, ela serve a Cristo lá na igreja dela,
Mas ela mesmo conduzia a oração, ela impôs as mãos sobre a Fran e ela conduzia a oração ali, mesmo sem ter título ou cargo algum, e foi aquela oração simples, pedindo: Senhor, cura, faz a tua vontade na vida dela. Então, assim, todos os cristãos, né? Todos os cristãos, sacerdócio universal é esse entendimento que todos nós temos livre acesso a Cristo Jesus. Eu posso orar por mim, eu posso orar pela minha família, eu posso orar pela minha casa. Todos podem suplicar por misericórdia, né? Todos, todos podem. A gente tem algumas pessoas, obviamente, que querem ali a presença do pastor, a presença do presbítero, até tem a orientação de Tiago, né? Chamar ali os presbíteros para orarem e tudo mais. Mas isso não anula o fato de que todos temos a condição de orar a Deus e dizer: Deus, me cura. Deus não vai olhar na hora e vai falar: ih, você não. Se fosse outro pedindo no seu lugar, eu até cederia, mas você não. Deus, ele atende segundo a vontade dele a todos, né? Até porque a oração, a cura, ela não depende mesmo, né, de quem está pedindo, né? A gente já viu exemplos na Bíblia de Deus curando pela intercessão, Deus curando pela fé, né? Às vezes sem ninguém pedir ou interceder, pela fé da pessoa, né? Enfim, então, esse texto de Tiago, ele dá a orientação dos presbíteros para a unção, né? Só o presbítero faz a unção, né? Mas na sequência do texto ele vai dizer que nós devemos orar uns pelos outros para sermos curados, né? Então, qualquer pessoa pode orar, né? Nesse texto aqui de 1 Coríntios, acho que no próximo programa a gente vai conversar um pouco mais sobre o propósito, né, da cura. Mas nesse texto aqui sobre a manifestação, um dos significados aqui, né, uma possível tradução, é tornar visível, né? Então a ideia de impor as mãos ou de buscar uma cura ou da manifestação do dom de curar é tornar a presença do Espírito, né, visível, tornar a presença do próprio Deus. Então, quando nós somos curados, o que precisa ser ressaltado é que Deus está operando, né? Deus está agindo. Tem um texto de Paulo aos Efésios que diz que é Deus quem opera em nós, né? Tanto querer como realizar. Eu acredito que para a cura a gente também precisa entender isso, né? Que quem está operando para nos curar é a ação de Deus, pela sua graça, pela sua bondade, independentemente de quem esteja intercedendo, né? Impondo a mão, independente de quem esteja pedindo, né? É isso aí. Mas é bom que fique claro, então, você que está nos acompanhando, você pode orar por cura, né? Se você é um cristão, é um crente em Jesus, Jesus lhe deu a autoridade para impor as mãos sobre os enfermos, né? E, se for da vontade dele, o Espírito pode tornar-se visível através de você. O dom manifestacional da cura pode ser uma realidade na sua vida e uma pessoa receber uma cura por intermédio da sua vida, né? Então, acho que essa é uma questão importante. E aí, ligado a ela, já caminhando aqui para o final do nosso programa, Pastor Denis, fala um pouco para a gente sobre a questão da fé, porque também essa geralmente gera alguma dúvida, né? Então, se eu orei por cura por alguém, né, e a pessoa não foi curada, faltou fé de quem está orando, faltou fé de quem estava recebendo a oração, né? De quem é o culpado, né? Como a gente entender também essa questão da fé, né? Sim. É necessário algumas pessoas acabam confundindo o que é fé com aquilo que a gente até brincou agora há pouco dessa ideia de mentalizar, dessa ideia do pensamento positivo, né? Umas pessoas acham que pelo muito pensar ou dizer, que isso é um ato de fé e a pessoa, a pessoa vai ser curada, ou até o determinismo, né? Como igrejas neopentecostais, elas praticam, né? Eu determino a cura, como se isso, quanto mais ousadia eu determino, mais fé eu demonstro. Tem que falar 3 vezes, né? A gente vê que algumas pessoas falam e tem que falar com aquela entonação de voz, você tem que acreditar realmente e que isso é que vai ser o determinante na cura. Quando, na verdade, quando a gente olha para a questão da fé, a fé é um requisito básico para um relacionamento com Deus. O autor aos Hebreus vai dizer que sem fé, ninguém vê a Deus, ninguém verá a Deus. A fé é um requisito básico da gente se relacionar com Deus, e a fé é essa crença, essa certeza na pessoa de Deus. E não só na pessoa de Deus, mas na ação soberana da pessoa de Deus. Então, quando eu oro com fé,
Dizer que eu tenho fé na minha oração é dizer que eu deposito a minha confiança de que Deus, ele pode curar essa pessoa, mas ele vai curar se ele quiser. A fé é esse exercício de eu acreditar que Deus pode, mas não só pode, ele também faz se ele quiser. E aí eu me lembro de quando Jesus ele cura o leproso, ali Marcos capítulo 1. O texto vai dizer que Jesus está passando e aí o leproso corre e ele se prostra diante de Jesus. E a fala do leproso é fantástica. Quando ele se prostra, ele fala Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar. E aí o texto vai dizer que Jesus, movido de compaixão, estende a mão, toca nele e disse, eu quero. Ele é curado e imediatamente a lepra saiu do corpo dele. Mas percebe a fala dele. A fé, você percebe a fé em atitudes e na fala. A fé no prostrar, em reconhecer a soberania de Jesus, em reconhecer a grandiosidade de Jesus. A fé na fala, quando ele diz, olha, se o Senhor quiser. Olha a diferença, né? Ele não chega determinando, eu determino a cura sobre a minha vida. Submisso. É submisso. Ele não chega impondo, eu determino a cura agora. Não, ele fala, se tu quiseres. E aí ele reconhece o poder. Eu sei que o Senhor pode me curar. Isso é fé. Então, o exercício da fé está nisso. Eu posso orar com fé, crendo que Deus ele pode curar. E na vontade dele, Deus ele soberanamente dá a cura para a pessoa. Glória a Deus, amém. Cristo seja louvado por isso. Mas eu posso, na mesma atitude de fé, ainda assim orar pela pessoa e a pessoa não ser curada. Faltou fé? Não. Talvez eu confiei que Deus ele pode, eu confiei que Deus é soberano, e até por conta dessa soberania dele, ele entendeu que aquele não era o momento e que não foi o ato ali de curar. E aí eu quero até pedir a permissão para a gente ler, para ler uma citação aqui, que foi lançada na Folha Universal, no ano de 2008. Ela fala de uma pessoa muito relevante no contexto neopentecostal. Edir Macedo ele vai escrever o seguinte, que a tradição religiosa ensina que devemos pedir todas as coisas dizendo, se for da vontade de Deus, consequentemente poucas pessoas têm experimentado milagres de cura, e parece contraditório, mas a realidade é que muitos cristãos e até pastores acreditam que, abre aspas, talvez não seja da vontade de Deus curar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, às vezes, quando a gente condiciona a vontade de Deus numa oração pela cura, é como se isso a gente limitasse ou que Deus não fosse curar porque a gente está jogando um balde de água fria quando a gente ora pela cura e a gente diz, Deus, contudo será feita a tua vontade. Ele vai dizer que algumas pessoas não experimentam a cura por conta disso. Isso é diabólico, né? A gente não tem o poder de mandar em Deus. Não é a gente que limita a cura de Deus ou não. A nossa fé, como a gente falou, é apenas a nossa confiança de que Deus ele pode, dentro da vontade dele, ele faz. Isso é fé. Então, se você orou, né, você que está na tua casa, você orou, você tem orado a Deus pedindo a cura, de repente ainda não recebeu, não caia na falácia como os amigos de Jó queriam tentar fazer que ele acreditasse, né? Que tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa errada na tua oração, na tua fé. Talvez seja ainda o tempo em que Deus ele não quis agraciar com a cura. Talvez o que você precise não é meramente da cura em si. Obviamente que quem está doente quer cura, né? Necessita da cura. Mas talvez o que você precisa é entender da parte de Deus o porquê que você está passando por isso, né? O porquê que isso está acontecendo com você, o que Ele tem te ensinado através disso. Antes de Deus dar a cura, talvez Ele queira curar outras enfermidades na mente, no espírito aí, que não seja meramente o físico, né? É isso aí. Parece que nessa ideia, né, dessa fé determinista, né, é como se você tivesse que fazer um ato a mais, né? Talvez um ato profético, né? E ter que
de repente fazer um sacrifício, né? O pessoal fala, você não está sendo curado porque falta fé para você doar isso, né? Fé para você ofertar isso. Então eles vão sempre condicionar uma ação também, né? E essa é uma teologia antibíblica mesmo, né? Porque vai de fato anular tudo que a gente olha e vê na Bíblia, né? Sobre a fé e a ação de Deus, né? Pela graça dele, né? A gente, eu achei interessante, você fez 2 citações, né? Você citou o Edir Macedo, questionando o fato de alguém colocar o "se for da tua vontade" na oração. Né? E citou a Bíblia. O cara que foi curado e disse para Jesus, "se queres". Então, alguém que colocou a ideia da vontade de Deus na oração. E Jesus quis, e ele foi curado, né? Então, aí a gente escolhe se você quer ficar com a fala do Macedo ou com os exemplos bíblicos, né? Então, é importante a gente levar a sério, de fato, aquilo que a Escritura Sagrada diz, né? Sobre a cura, né? Sobre a possibilidade de Deus curar. Sim. Só ainda dentro da soberania, o Eliuton, tem uma outra passagem em que a gente tem aquele rapaz que ele ficava naquele poço, Jacó, que quando o anjo descia, movimentava as águas e tal, né? Tanque de Betesda e tal. E aí Jesus vai até ele. Ali era um lugar que, muito provavelmente, não tinha só ele ali de doente. Tinha um monte, uma multidão. Multidão de enfermos ali. Mas a gente não tem Jesus curando todo mundo ali. A gente tem Jesus curando um camarada. Talvez Jesus tenha curado outros, quem sabe? João vai dizer que Jesus fez muitos sinais que não foram registrados. Mas muito provavelmente, talvez nem todo mundo ali recebeu a cura divina. Pode ter curado mais, mas com certeza não curou todos. E aí, como entra isso? Soberania de Deus. A graça dele dentro da soberania dele. E esse cara foi curado. Mais tarde perguntaram para ele quem tinha curado. Aí o João fala assim que ele não tinha ideia de quem era Jesus, né? Então, assim, até para mostrar que, assim, o pessoal fala, tem que ter fé. Ele não sabia nem quem era Jesus. Ele não fazia ideia quem tinha curado ele. Né? Então, assim, Deus decidiu soberanamente curá-lo, porque a cura também é um ato da graça. Né? Mas é isso. A gente está chegando ao final do nosso programa de hoje. A gente tem conversado sobre cura. Hoje nós trouxemos aqui na nossa conversa algumas questões, alguns princípios bíblicos importantes. Na próxima semana nós vamos continuar falando sobre esse tema. A gente ainda quer abordar algumas questões relacionadas aos propósitos da cura, enfim. E, inclusive, nós vamos contar com a presença novamente dos nossos queridos amigos aqui, pastores Denis e Mateus, para nos ajudar nessa conversa, né? Mas caminhando para o final desse programa, eu queria pedir para o pastor Mateus para que ele orasse para aqueles que estão nos acompanhando. De repente até existam pessoas agora, pastor Mateus, nos acompanhando e que estão precisando ser curadas por Jesus, né? Amém. Então, ore por essas pessoas também, em nome de Cristo. Amém. Antes de orar, eu acho que a gente tem refletido aqui sobre a teologia bíblica, né? E aí, obviamente, com isso a gente vai peneirando e tirando algumas coisas ruins, né? Mas foi muito bem ressaltado aqui, né? O Deus que a gente serve é um Deus que cura, né? Ainda hoje. Então, nossa oração é por cura. Então, tenha fé nisso, né? Que Deus pode curar, né? Amém. E pela graça dele, nós vamos orar e se ele quiser, quem sabe, né? A gente tem algum testemunho aqui, né? De alguém que foi curado pela bondade do Senhor através desse programa, dessa oração. Então, vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de entender melhor um pouco mais a sua palavra, discutir acerca da sua vontade e chegando à conclusão, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer além do que nós pedimos e pensamos. Amém, Jesus. Senhor, o poder é teu e se tiver alguém agora participando aqui e que nesse momento encontra-se enfermo, está debilitado por alguma razão, está doente emocional, ou fisicamente, ou espiritualmente, Senhor, qualquer que seja a situação da sua debilidade, o Senhor é o Deus que cura. E no nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti agora, pela Sua graça e pela Sua bondade, que o Senhor, Pai, que o Senhor possa manifestar o poder do Teu Espírito para promover a cura, promover a libertação. Tu és poderoso, Deus,
Por isso nós oramos confiando na sua graça, de que o Senhor de fato age em favor daqueles que em Ti esperam. E por isso nós suplicamos, meu Deus, segundo a sua vontade, pela sua misericórdia, opera, Senhor, cura e maravilhas no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, as pessoas que estão nos acessando nesse momento, Senhor. O Senhor pode curá-las se quiserem, Senhor. O Senhor pode tirar as enfermidades da sua alma, da sua vida. Então, no nome de Jesus, repreenda todo o mal, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, por causa da cruz de Cristo, Senhor. Hoje nós temos acesso ao Pai que cura as nossas enfermidades. A Tua palavra diz que é o Senhor quem cura todas as nossas enfermidades e perdoa todas as nossas iniquidades. Por isso, ó Pai, nós recorremos a Ti, somente a Ti. Senhor, com a certeza de que é o Senhor quem de fato pode trazer restauração para a nossa vida, para a nossa saúde. Por isso, em nome de Jesus, meu Deus, manifesta a sua graça e a sua bondade mais uma vez, é o nosso pedido, é a nossa oração. Em gratidão, Senhor. Amém e amém. Amém. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesse programa Texto e Contexto. Antes da gente terminar esse programa, iria compartilhar uma novidade com você. Pela graça de Deus, no próximo mês de abril, o programa Texto e Contexto estará fazendo 3 anos no ar. 3 anos, basicamente a cada segunda-feira, a gente tem estado aqui compartilhando algum texto da Escritura Sagrada, algum tema, com convidados, e trazendo esse conteúdo para a sua vida e para a sua família. No mês de abril, como é o mês de aniversário do Texto e Contexto, os 3 anos do programa, eu queria pedir a sua participação para a gente montar a pauta do programa do próximo mês. Nós fizemos no último mês alguns programas explicando alguns textos difíceis, alguns textos polêmicos, e nós gostaríamos de fazer uma repetição desses programas, desse mesmo formato, explicando textos difíceis no mês de abril. Eu queria pedir a sua participação, que você deixasse aí nos comentários sugestões de textos difíceis para que nós abordemos aqui no programa Texto e Contexto. No mês de abril, nós vamos fazer programas abordando esses textos e a gente gostaria muito de citar o seu nome, de dizer às pessoas que estão indicando para a gente os textos a serem abordados nos programas do mês de abril. Então ajuda a gente a construir a pauta do programa Texto e Contexto do próximo mês, quando nós estaremos completando 3 anos. É isso, Deus abençoe a sua vida. Na próxima segunda estaremos juntos novamente, falando sobre a teologia da cura, com a graça de Deus. Permaneça aí na TV Viva Promessa durante a semana, tem muita coisa boa para você e para a sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.